Oi pessoal, vamos lá, eu estou gravando aqui no meu celular e nós vamos aqui aprender sobre as linhas de influência. Estava fazendo algumas anotações, é um pouquinho complicado de filmar aqui enquanto eu escrevo, tá? Porque eu estou filmando aqui do celular, é difícil de segurar e escrever ao mesmo tempo. Então eu escrevi alguma coisa aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, linha de influência de vigas, é o assunto aí da nossa unidade 3, né? E vocês podem estar consultando lá a apostila. Eu achei que a apostila está um pouco complexa de se entender, então eu resolvi gravar aqui de uma forma um pouco mais simples, né? E já executando exercícios diretamente. Então, como eu notei aqui, né? Normalmente as linhas de influência a gente usa para cálculos principalmente de pontes, né? São a gente usa para definição de cargas móveis, né? O que são cargas móveis? São os veículos que estão passando, né? A princípio nós vamos entender essas cargas móveis como pontuais, né? Apesar de que vocês podem imaginar, mas um veículo tem tantas rodas e tal. Isso já é mais para frente a gente vai entender direitinho como é que isso funciona. Mas o ideal é a gente entender o mecanismo da coisa, ao invés de ficar lá derivando, ficar estudando a teoria, como que se chegou nisso. Eu acho que é mais fácil a gente explicar aqui de uma forma mais simples, né? Então vamos imaginar que está desenhado aqui, né? Aqui seria eu defini aqui um apoio simples, né? Aqui seria uma viga de uma ponte, né? Essa ponte tem uma plataforma, tal, a gente está estudando a viga dela. E aqui um apoio móvel, né? Então nós temos aqui as cargas permanentes, né, que a gente chama de G. As cargas permanentes, elas são estáticas, né? Normalmente elas são distribuídas, né? Eu fiz uma distribuição uniforme. Nós temos as cargas acidentais. Então, as cargas permanentes é o peso próprio, são os revestimentos, os acabamentos, as proteções, né, da viga, todo o material que está ali é estático, né? Nós temos as cargas acidentais estáticas, que nós consideramos aí vento, empuxo, né? Empuxo de água, vamos dizer que seja uma ponte. Se for um viaduto, pode ter aí empuxo de terra, né? Dependendo da conformação que tiver no local onde nós estamos aí projetando. E para o cálculo das cargas, né, estáticas, nós definimos aqui as reações, né, nos apoios. Nós usamos aqui as equações de equilíbrio, né, da estática, a somatória das forças em x tem que ser igual a zero, em y igual a zero. No caso aqui, a gente só tem cargas horizontais, né, nesse caso, nas estáticas, e a somatória dos momentos também tem que ser igual a zero, né? E aí aqui no caso, a gente consegue definir as reações de apoio. Simplesmente, se for carga distribuída, vai ser metade aqui da somatória das cargas, um apoio e metade no outro, né? Aqui eu desenhei aqui o diagrama de momento fletor, né? Aqui nesse caso de carga distribuída, né? Ele tem o formato aqui de uma parábola, né? Uma equação de segundo grau, onde o momento máximo vai ser aqui no meio, e aqui seria a fórmula, né? P seria o peso, né, a carga, vezes L ao quadrado, aqui seria o L, seria o vão, dividido por 8. Tá? E assim, nós temos aqui um desenho do que seria mais ou menos a nossa viga, né? Nós teríamos dois apoios aqui. No caso, eu desenhei aqui um apoio com pino, né, para representar o apoio simples, né? Ele vai permitir momento, né? Só um movimento. E aqui, no caso, ou movimento horizontal também, né? Mas no caso, em função da carga ser horizontal, ele está apoiado, ele não vai se movimentar nessa direção, né? Aqui, um outro apoio simples, né? E aí nós temos aqui a nossa viga,
né? O que, que significa aqui o momento máximo, né? Essa viga que ela vai sofrer as tensões, né? E aqui no meio é onde ela estaria mais fragilizada, né? Vamos dizer que isso aqui fosse concreto simples, né? Você colocar uma carga aqui, colocar carga em excesso, ela vai, onde ela vai entrar em ruína? Seria aqui no meio, né? É um tanto até lógico, né? A gente imaginar uma coisa dessa, mesmo que a gente não esteja estudando o assunto, né? Então, mas mais para ilustrar. Então, o que, que a gente tem que fazer aqui, né? A gente tem que colocar aqui a nossa ferragem, o aço, né? Para suportar essa tração aqui na parte de baixo. A gente teria aqui o aço mais ou menos representado aqui, né? Vocês não imaginam como que é difícil desenhar segurando o celular. Se tivesse uma câmera aqui fixa, mas dá para a gente entender, né? Para a gente calcular a dimensão desse aço, aqui normalmente seria necessário mais aço, né, do que nas bordas, né? Onde o momento aqui em cima dos apoios é zero, né? E o momento máximo seria aqui no meio. Então, a gente diz, né, que essas cargas são fixas, né? Elas não mudam. E a seção é variável. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqui, né, nessa seção, aqui no meio, nós vamos ter aqui um momento máximo, né? Mesmo tendo uma carga fixa, em cada seção que a gente estudar, né? Eu vou estudar essa seção aqui, meu momento vai ser o máximo, que vai ser isso aqui, usando essa fórmula. Se eu, por acaso, quiser um momento aqui nesse ponto, né, meu momento vai ser exatamente nessa direção, o resultado. Tanto que se a gente traçar esse gráfico aqui usando essa fórmula, né, de acordo com cada distância que a gente for considerar aqui, usando a fórmula e desenhar em escala, a gente não precisa nem calcular os momentos, é só medir, né? Se a gente desenhar isso aqui no AutoCAD, por exemplo, a gente tem todos os valores de momentos ali em escala certinho, tá? Então por isso que a gente diz que a carga é fixa, mas a seção variável, porque varia em cada seção, vai variando o resultado. No caso de carga móvel, o que acontece? Quando um veículo transita por aqui, né, em cima da plataforma, ele vai aplicar uma carga aqui, né, nesse ponto, vamos dizer, aqui nesse ponto, além das cargas permanentes, né? Quando ele estiver aqui, ele vai dar um outro efeito. Quando ele estiver aqui, ele vai ter um outro efeito, né? Em todos os pontos dessa viga. Então, vamos definir aqui. Então, a gente diz que a carga é móvel, né? E para ser possível que a gente calcule, a gente considera uma seção fixa. Determinar um ponto qualquer aqui, S, vamos dizer, né? Então, eu tenho aqui a minha carga móvel transitando aqui. Então, aqui nesse ponto, vamos dizer que a minha carga esteja aqui nesse ponto, né? A minha carga nesse ponto, ela vai gerar aqui um momento aqui, que seria o momento máximo aqui nesse ponto, tá? E aí, como sempre sobre os apoios o momento é zero, né? Então eu vou traçar aqui uma linha reta, tá? Eu estou desconsiderando aqui no caso, né, o efeito das cargas permanentes, tá? Eu estou vendo o efeito só da carga móvel. Quando é uma carga num determinado ponto, o meu gráfico de momento, né, ele vai ser linear, tá? Não vai ser uma linha de segundo grau. Isso aqui deveria ser reto, tá? Isso aqui é reto. E aí, isso aqui é a minha linha de influência. Então, a influência da carga nesse ponto S é isso. Então, assim, quando a minha carga estiver nesse ponto S aqui, o meu momento nesse outro ponto aqui, nessa outra seção, sei lá, S', vai ser esse resultado. Se ele estiver aqui nesse ponto aqui, S, duas linhas, vai ser esse outro resultado, tá? Então aqui a linha de influência no momento em S, tá? Para entender o que é a linha de influência. A linha de influência nada mais é do que o desenho
em qualquer ponto, né? Eu poderia, se eu desenhar em outro ponto aqui, né? Se eu considerar a minha carga num outro ponto, eu vou desenhar, né? Vou calcular o meu momento aqui máximo e traçar a reta, tá? No outro ponto. Normalmente no exercício a gente escolhe uma seção e a gente faz esse cálculo, tá? Pode ser no meio, pode ser em qualquer ponto aqui. Beleza? Então vamos lá. A gente fazendo aqui vamos desenhar a linha de influência, né, dessa viga biapoiada, né, na nossa apostila, né, a unidade 3, seção 1, nós estamos tratando de estruturas isostáticas, que é o que a gente vai ver agora, para na sequência aprender estruturas hiperestáticas, né, que seria a aula da unidade 3, seção 2, tá? Então, deixa eu me arrumar aqui para não fazer muita sombra. Então nós temos aqui a nossa viga, né? Nossos apoios. A seção eu marquei em qualquer posição aqui, né? Então vamos imaginar então que a gente tem uma carga P, né, que é móvel. Ela vai transitar aqui do ponto A até o ponto B, né? Vamos considerar aqui que o nosso comprimento total vale L, né? Não vamos tratar de números agora. A carga P a gente pode considerar igual a 1, uma unidade qualquer, pode ser qualquer valor, vamos considerar 1, né? E a distância entre o ponto A, é natural que a gente trate sempre do lado esquerdo para o direito, né? Pode-se fazer ao contrário também, o resultado é o mesmo. E nós vamos então aqui pegar a nossa distância Z, né, do ponto A carga móvel, ela pode variar de 0, né? Nossa carga P ela pode andar daqui até B, que seria L. Então o Z varia de 0 a L, tá? Então aqui, vamos dizer que a nossa carga P esteja aqui exatamente em cima do apoio A. Eu coloquei aqui apoio A e B, né? Então se ela estiver aqui em cima do apoio A, uma carga aqui de valor 1, a minha reação aqui no ponto A, ela vai ser igual a 1 também, né? É exatamente nesse ponto. Em qualquer outro ponto aqui da minha viga, inclusive no apoio B, o meu momento vai ser 0, tá? Porque o L aqui no caso é 0, então a fórmula a gente multiplica, né, vezes L ao quadrado. Então o L sendo 0 sempre vai dar 0. Então em qualquer ponto aqui, a influência, o momento com a carga aqui nesse ponto, você vai ter momento 0 aqui em qualquer posição, tá certo? Então vamos desenhar aqui. As linhas de influências, pessoal, elas são sempre lineares, tá? Diferente de quando a gente desenha aí o gráfico de momento fletor, que é uma coisa diferente, né? Então, vamos dizer aqui, a gente pegou aqui o ponto S, né? Nessa posição. Como que eu vou traçar a linha de influência aqui? Eu vou desenhar aqui na parte de baixo, essa barra de baixo, para ficar um pouquinho mais livre, né? Então, sempre que a minha carga estiver em cima do ponto de apoio, ela vai ser 0. Então a minha linha de influência ela vai passar aqui por esse ponto, que é 0. Tá? Quando a minha carga estiver aqui no ponto B, ela valeu 1, aqui a reação em B vai ser 1 também. Contudo, o momento também, em qualquer outro ponto aqui, vai ser igual a 0. Tá? Então a minha linha de influência vai passar aqui, vai ser igual a 0. Tá? Sempre que quando a carga estiver em cima de algum apoio, o meu momento em qualquer outra posição vai ser igual a 0. Tá? Porque essa reação de apoio vai estar absorvendo essa carga e daí não vai gerar giro, né, em nenhum outro ponto. Tá? Quando essa carga estiver numa outra posição aqui, por exemplo, ela vai gerar um giro aqui. Né? Ela vai tender a girar para cá
e eu vou ter um momento de reação no sentido contrário aqui. Ela vai tentar girar isso aqui para cá, eu vou ter aqui um momento, uma reação de momento aqui, nesse ponto, ou qualquer outro ponto, né? E a minha linha de influência, ela vai determinar qual que é o momento, né, em relação nessa seção. Se a carga estiver aqui, eu vou desenhar aqui o gráfico, vocês vão entender. Qual que vai ser o valor do momento nessa seção? Lembra sempre que a seção é fixa, né? Então, se a gente determinou aqui, o meu gráfico vai determinar o momento nessa seção, tá? Não significa que o momento vai estar aqui ou aqui ou aqui. Eu vou estar analisando um determinado ponto, tá? Então, vamos dizer que aqui, então, se aqui a distância fugiu. A distância entre o apoio A até o S, se a gente determinar que é X, né, a distância da minha seção S até o apoio B vai ser o L, né, que é a distância total, menos X. Então, L menos X, tá? Só para a gente não esquecer, se a gente tiver que calcular algo, a gente vai usar isso aqui, tá? Então, vamos... Se eu estou calculando aqui a seção nesse ponto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa distância L menos X daqui até aqui. Eu sempre pego a menor, tá? Daqui até aqui, visualmente aqui, a gente vê que a distância é maior, né? Então, a gente sempre vai pegar do ponto menor para ficar mais fácil de traçar, tá? Então, eu vou pegar essa distância daqui até aqui, que é L menos X, e eu vou traçá-la aqui para baixo. Tá? Esse ponto aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ligar até o ponto zero, até o ponto do outro apoio, né? Eu vou traçar uma linha, né, reta daqui até aqui. Estou traçando fraquinho, tá? Depois eu reforço. E se você traçar uma linha reta aqui, aqui é o ponto de inflexão da minha curva. Se aqui vai ser zero, então o que eu vou fazer? Desse ponto até aqui, eu vou traçar uma outra reta. Então essa aqui é a minha linha de influência, tá? Do momento em relação à seção S. Então, a minha linha de influência do momento em S, tá? Vai ser essa aqui. Vai ser aqui do zero até aqui. O ideal seria desenhar isso aqui com régua, né? Então, essa aqui é a minha linha de influência, tá? Então, o que acontece? Quando a minha carga estiver aqui, essa distância daqui até aqui vai representar... aqui a gente não faz aquele achurado, tá? A linha de influência ela sempre fica lisa, a representação. Aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B. Tá? O apoio A, o apoio B. Então, se o meu peso está aqui, qual que vai ser o momento que vai estar atuando aqui nesse ponto? Vai ser esse valor aqui. Se a minha carga estiver aqui, P, eu vou ter um momento maior, tá? Nesse ponto, que vai ser essa distância daqui até aqui. Quando eu estiver com a minha carga em cima do S, da seção S, eu vou ter o meu maior momento, que vai ser essa distância daqui até aqui. Tá certo? É isso aí, é só pegar essa distância daqui até aqui, ligar do zero até aqui, e aí traçar esse triângulo, tá? E onde são os apoios, sempre vai ser zero. A gente poderia fazer o contrário também, tá? Mas como eu falei, a gente pega o menor para o gráfico ficar menor. Poderia pegar essa distância daqui até aqui, que é x, né? Puxar ela até aqui, mais ou menos, né? E aí eu iria ligar daqui para cá. E aonde fosse cruzar aqui, o desenho iria ficar o mesmo, tá?
eu ia desenhar isso aqui, e aqui tem a inflexão, viria para cá. O desenho sai a mesma coisa, tá certo? Beleza, pessoal? Vamos então, pessoal, considerar aqui uma determinada distância para a gente fazer uma continha para saber qual que é a distância daqui até aqui. Tá? Então vamos dizer que a nossa viga ela tenha 10 metros. Então meu L vai ser 10 metros e vamos dizer que eu escolhi aqui uma seção do ponto aqui de apoio B daqui até aqui seja de 2 metros. Então tem 2 metros aqui, se tem 2 metros aqui, aqui vai ter 8. 8 mais 2 é igual a 10, né? Aqui seria o A. Tá? Então, aqui a gente já sabe, né, o formato, né? Mas o que nós vamos ter que fazer? Se daqui até aqui é 2 metros, o que eu vou fazer? Eu vou traçar daqui até aqui 2 metros, tá? Vou ligar aqui ao ponto 0 no A. Tá? B, tá? Vou marcar aqui, né? Perpendicular aqui, seção S. E eu vou ter essa distância daqui até aqui que eu estou chamando de Y, tá? Aqui eu tracei 2, poderia ser ao contrário, eu podia pegar 8 metros, né? Marcar 8 metros aqui, ligar até o ponto B, ia dar o mesmo desenho. Mas o meu gráfico ia ficar maior, só isso. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Então daqui até aqui eu vou considerar 2 metros. E aí, como é que eu faço a conta para saber quanto é o Y? Eu faço uma regra de 3. Então eu coloco aqui Y. Isso aqui forma um retângulo, né? Se você puxar uma reta aqui, ó, forma um retângulo. Então dá para a gente considerar aqui. Y está para 2, tá? Y está para 2, assim como, aí eu vou considerar essa distância daqui até aqui. Assim como 8, né, está para 10, que é o total, tá? 8 está para 10. Então eu vou multiplicar aqui cruzando, então 10y vai ser igual a 2 vezes 8. Então y vai ser igual a 16 dividido por 10, que dá 1,6. Então o meu y aqui, a distância daqui até aqui, é 1,6. Tá certo? Tá traçado aqui a minha linha de influência. Tem o sinal aqui da minha linha de influência. Esse risco aqui não tem, tá, na linha de influência. Eu não preciso fazer. Ele pode ser suprimido, mas o sinal aqui é positivo, tá? Porque a carga sendo de cima para baixo, a reação é de baixo para cima, né? De baixo para cima o sinal é positivo. Aqui ficou meio ruim de enxergar. Aqui é mais, tá? Assim como... aqui é mais, tá? Porque tá tracionando aqui, né? A gente tinha desenhado lá do outro lado, na outra página, né? Eu mostrei, né, que a tração na parte de baixo, né? Então, o momento aqui sempre vai ser positivo, tá? Então, tá aqui a minha linha de influência dessa viga aqui, é simples, é a mais básica que tem. A minha linha de influência vai ser isso aqui. Daqui. Nossa, que difícil. Daqui pra cá, tá? Essa minha linha de influência, daqui, esse ponto até aqui é 1,6, tá? Aqui liga no zero, aqui no zero. Se eu quiser saber qual que é o momento em S quando a minha carga estiver num determinado ponto aqui, é só eu medir daqui até aqui. Tá certo? Eu vou fazer esse desenho aqui no AutoCAD pra gente ver como é que a gente pode medir. Tá certo? Bem, eu fiz um desenho aqui. Vamos ver se eu consigo filmar e terminar o desenho ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui a minha viga, eu já coloquei o tamanho de 10. Já marquei aqui o meu ponto S aqui a 8 metros, né? Então sobrou 2 metros aqui, né?
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar aqui a mesma distância, 2 metros aqui, né? Então, 2 daqui para cá. Então, marquei o ponto aqui, né? Então, aqui é a minha distância, é a distância que eu vou ligar aqui desse ponto até o zero, né? Então, eu vou ligar daqui até aqui. Legal. Então, aqui é onde cruzou, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. Agora eu vou ligar a minha linha daqui até esse cruzamento. Deixa eu selecionar aqui. Opa. Interseção. Então vou marcar até aqui. Aqui está desenhada a minha linha de influência. Legal? Aqui está em escala. Então aqui é a minha seção S. Então quando a minha carga estiver, vamos dizer, eu vou colocar aqui a minha carga aqui nesse ponto aqui. Tá? Então aqui, só para a gente confirmar, então daqui até aqui, né, a gente vai ver aqui, aqui ó, tá vendo? Distância igual a 1,6, tá? É o que a gente calculou, lembra? Que a gente fez ali a regra de 3, né? Que essa distância, né, y, que é a distância daqui até aqui, que é 1,6, né, está para 2, assim como essa distância, daqui até aqui, está para o L todo, que é daqui até aqui, tá certo? Então, se eu quero saber qual é o momento na seção S, quando a carga está aqui nesse ponto, eu peguei um ponto qualquer, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir a distância daqui até aqui. Quanto que deu aqui? Deu 0,91, né? Então, quando a minha carga que vale 1 estiver aqui, o momento aqui nesse ponto vai valer 0,91 vezes a carga, tá? É só isso, tá? Bem simples. Aí se eu tiver um ponto, né, se eu tiver um ponto, vamos dizer, aqui tem 8 metros, vamos saber aqui no meio, a 4 metros, né? Então eu vou colocar aqui uma distância de 4, daqui para cá. Então a distância daqui até aqui, quando minha carga P móvel estiver nesse ponto aqui, a 4 metros. Então eu estou transitando aqui na viga, minha carga está aqui nesse ponto. Está transitando aqui, vai dar uma distância aqui de... Quanto que deu aqui? Deu 0,8, tá? Então, quando a minha carga estiver aqui no meio, o meu momento aqui na seção S vai ser 0,8, ou seja, exatamente metade, né, do valor 1,6 que tinha dado aqui. Tá certo? Então, só para a gente ver como que é a linha de influência, como que ela se comporta. Beleza, pessoal? É isso aí. Isso aí é a linha de influência do momento na seção S, que é essa aqui, tá? Essa seção S, a gente pode analisar ela em qualquer ponto, de 1 em 1 metro, você vai ter a linha de influência para você saber qual que é o comportamento do momento e de outras reações também, tá? Outras tensões. Positivo, tá? Para baixo aqui vai ser positivo o sinal, beleza? E a gente vai ver aqui outros tipos de forças, de atuação de força, tá? No próximo vídeo aqui, tá bom? Então, pessoal, vamos ver aqui então agora a linha de influência da reação vertical, né, e do esforço cortante. Então, a reação vertical pode ser em A, né, vai ter uma reação em A, pode ser em B, dependendo de onde tiver aí a minha carga. Mas
sempre vai ser no apoio, tá? Então vamos ver aqui em A. Então a minha carga aqui, P igual a 1, estaria em cima de A, né? E a minha reação em A vai ser igual a 1, né? Está exatamente nesse ponto. Então, em B vai ser 0, tá? Aqui o A já está absorvendo toda a carga, né? Então o que eu faria? O que nós faríamos, né? Aqui na nossa viga, aqui é o B, que é 0, né? E eu traçaria aqui uma unidade qualquer, em qualquer escala, né? Uma escala que seja razoável para que a gente possa verificar aqui os efeitos, né? Na viga, né? Ela vai, a reação aqui, ela vai diminuindo até chegar a 0, né? Então é só ligar aqui do 1, do 1 até o 0, tá? É positivo, tá? Porque a reação é de baixo para cima, sempre de baixo para cima vai ser positivo, né? Então é isso aqui, só isso, tá? Aqui vai ser igual a 1, e aqui eu tenho então a linha de influência da reação vertical no ponto A. Se fosse no ponto B, ia ficar ao contrário, tá? Também positivo, tá? Na outra direção, mesma coisa, tá certo? E agora a linha de influência do esforço cortante, né? O esforço cortante a gente representa por V ou Q, né? Q maiúsculo. Desculpa, Q. Então, como que nós vamos traçar? Aqui no caso, né, aqui seria o apoio A e o apoio B. Então, o meu ponto S, né, lembra, estava 2 metros para cá e 4 metros para cá. 2 metros para cá, 8 metros para cá, né? Então, aqui está a minha seção S escolhida, né? O que eu vou fazer? Eu vou ligar, eu vou aqui, nós temos aqui a carga que vai estar se movimentando, né? Então aqui, eu traçaria aqui 1 no apoio A, aqui para baixo, né? É o que eu falei, a gente está convencionando daqui para cá. Dá para fazer ao contrário também, ficaria exatamente ao contrário o desenho, tá? Mas para a gente facilitar a nossa vida, vamos sempre fazer tudo da esquerda para a direita, tá? Então eu ligaria esse ponto 1 aqui ao ponto B, aqui uma linha imaginária aqui, eu não vou forçar ela agora, tá? Aqui tem um ponto de inflexão, tá? E aí aqui no ponto B, quando o esforço cortante está aqui em A, no ponto B vai ser na direção contrária, seria menos 1, vamos dizer, né? Então seria aqui para cima, né? Eu traçaria daqui para cá, que dá exatamente uma paralela, né? São duas linhas paralelas entre si, né? E aí como que eu vou desenhar aqui a minha linha de influência? Então a minha linha de influência ela vai sair daqui do ponto A, ela vai vir reto até esse ponto de inflexão, tá? Aqui ela vai descer até esse ponto de inflexão aqui e ela vai até o 0 aqui no B, tá? Então, aqui, o que significa isso aqui? Quando a minha carga estiver aqui, vamos dizer, num ponto qualquer, vamos dizer aqui no 4, né? Então, a minha carga P, quando ela estiver aqui, o esforço cortante em S vai ser igual a essa distância aqui, tá? Essa distância aqui, Y', tá? Se isso aqui tudo for desenhado em escala, a gente não precisa fazer cálculo nenhum, tá? É uma demonstração gráfica de como se calcular, tá? O esforço cortante em qualquer ponto, tá? Se a minha carga P estiver aqui, o meu esforço cortante vai ser essa distância. Aqui, se a minha carga P estiver aqui, o meu esforço cortante nesse ponto vai ser isso aqui, tá? E aqui trocaria o sinal, daqui para cá, tá certo?
Então essa aqui é a linha de influência do esforço cortante em S. Dá para desenhar ao contrário? Também dá, mas a gente já aprendeu aqui a desenhar a linha de influência, então, do momento, né, em relação no ponto S, nos apoios, né, aí a gente vai desconsiderar o S, né, porque no ponto de reação, né, que seria ou A ou B, aqui no S não tem a reação, e a linha de influência do esforço cortante no ponto S, tá, na seção S. Beleza, pessoal? E aí, depois nós vamos fazer aí de outras vigas para a gente aprender. Tá bom? Obrigado. Só voltando aqui ao desenho que eu tinha feito, né, da linha de influência do momento em relação à seção S, né, que foi essa aqui, né, que a gente tinha selecionado 2 metros, né, do ponto de apoio B. Né. No AutoCAD, se eu deixar o meu cursor aqui em movimentação ortogonal, né, ele não vai movimentar ele vai movimentar reto aqui. Se eu selecionar essas duas linhas, ó, eu tenho aqui o desenho de como ficaria, né, se a seção considera no ponto de reação B, né, e ela se movimentando aqui, ó. Em qualquer ponto que eu escolha a seção, né, seção aqui, ó, dando o ponto de inflexão da curva aqui, então nessa seção, né, eu teria aqui meu momento maior, né, quando a carga estivesse passando por aqui, eu teria os resultados aqui nesse outro desenho aqui. Né. Então, se eu for movimentando para cá, eu posso ver o comportamento da... Então, por exemplo, vamos dizer que daqui até aqui tenha 2 metros. Né? Ficaria assim o desenho. Tá vendo? A mesma coisa do outro, só que espelhado. Né? E se eu for movimentando, se a minha seção for no ponto de reação, ficaria aqui o triângulo, né, que a gente tinha desenhado lá. A gente não chegou a desenhar dessa forma. Deixa eu ver aqui. Então, a gente chegou a desenhar assim aqui, ó. Ficaria ali a carga ali, considerando na seção aqui no ponto de apoio A, né, ficaria o desenho daquele triângulo, né. Achei legal para ilustrar aqui no final. Né, a gente pode movimentar a nossa curva. Aqui seria considerando não só a carga ali em cima do ponto de reação, mas também a seção, né, exatamente no ponto da reação A, que é o ponto de apoio A. E movimentando, eu posso escolher qualquer seção, né, a seção sempre aqui nessa direção. Posso escolher em qualquer ponto, por isso que é legal desenhar aí no CAD, e aqui seria no ponto B. Tá bom? Espero que tenha dado para entender legal essa parte da matéria, que é o básico, tá? É o primeiro passo aí para a gente entender linha de influência, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bons estudos aí.